Bolsonaro, que esse recado é para você, diretamente. Tenho 71 anos praticamente. Eu estava lá. Eu assisti o Brasil desmontado, remontado pela ditadura militar e destruído pelos governos civis. Os governos civis, quando assumiram com uma proposta de lotear o Brasil e cada um ficar com um pedaço. Cada partido levou um pedaço. Não tinha mais, não era um governo pelo povo, para o povo. Era um governo para mim, e para o outro partido, e para o outro partido, e por aí afora. Até que surgiu em cena um tal de PT. Lula subiu num caixote de cebola lá em São Bernardo e promoveu uma greve. Eu vou resumir o assunto para você, que o resto é conhecimento público. Só vou expor alguns pontos de vista sobre esta greve. Esta greve durou 9 meses. Quebrou 950 mil pequenas e microempresas brasileiras. 25 milhões e 800 mil empregos, postos de trabalho diretos, foi jogado no esgoto. Jogou no ralo e deu descarga. Jogou na privada e deu descarga. Quem fez isso? O sindicalismo. Para quê? Porque quando o Brasil vinha progredindo debaixo do comando militar, nós paramos de exportar algodão. Exportávamos camisas, cuecas, calças, blazers, paletós e etc. Diminuímos a cota de exportação de minério de ferro. Passamos a exportar petroleiros, Fuscas, Passates, máquinas e etc. Uma série de coisas que produzíamos com o ferro. Plataformas marítimas para exploração do petróleo e por aí afora. Paramos de exportar couro cru. Os abatedores enrolavam o couro salgado e mandavam para fora. Agora, o couro era curtido no Brasil, fazia-se sapato, fazia bolsa, fazia pasta, fazia mala de couro, que tem uma alta cotação mundial. E exportávamos. E uma série de outros produtos. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando eu exporto o algodão, a fiação, o trabalho fica lá. Quando eu exporto camisa, calça e etc., produto final, o emprego fica aqui. Mas eu desemprego a costureira de Nova York, a tecelagem, a costureira de Paris e etc. Por quê? Porque o produto brasileiro está indo completo. E o emprego fica aqui. Alguém está montando esse trabalho aqui. Quando eu exporto sapatos, a mesma coisa. O emprego fica aqui. Quando eu exporto plataformas ao invés de minério de ferro, o emprego fica aqui. Mas existe uma política que vem do tempo da colônia, do tempo das grandes navegações. Nenhuma colônia pode produzir nada, e o Brasil é considerado colônia. Com o evento dos mísseis balísticos intercontinentais, o que salvou o mundo de falar alemão na Segunda Guerra foi um parque industrial fora da zona de conflito. Foi o parque industrial americano que salvou o mundo do Hitler e do Hirohito. Foi agora, com o evento dos mísseis balísticos, os Estados Unidos entraram na zona de alcance, virou parque de guerra. Então, para se prevenir, o que eles fizeram? Vamos treinar um povo fora dos Estados Unidos para produzir armas no caso de... Vou treinar um pessoal. Em 68 desembarcou aqui Chrysler, Chevrolet, Ford, um monte de fábricas. Para quê? Para criar emprego. Não só criar emprego, treinar uma turma que pudesse produzir armas no emergência.
mundial. O mundo livre não podia se entregar ao comunismo e aos vermelhos. E os vermelhos, com toda essa política mundial, mudaram a tática, passaram a investir no socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é uma política que eu vou proteger o menor de idade. Não ensino ele a trabalhar, ensino ele a vagabundear. Fica até os 18 anos em casa. Não posso dar emprego para um menino de 14 anos. Eu prego as políticas de Marx, onde a propriedade não tem respeito. Eu protejo as minorias, pego as minorias e agrego. Mas o principal mesmo foi o voto seria uma coisa sagrada. Você define os destinos da nação através do voto. Então o voto deveria ser dado para uma pessoa responsável, que tenha no mínimo 28 anos. Mas não. Começamos a dar direito de voto para analfabeto, para criança. Por quê? Porque são manipuláveis. Eles não conhecem, não leem, não conhecem nada sobre história. E pega um orador que fale bem, convence eles botam lá o jumento que você colocar lá para presidente, para governador, para prefeito, sei lá para quê. E nós ficamos nas mãos da ditadura da ignorância. O voto do estúpido vale tanto quanto o voto do catedrático. O voto do analfabeto vale tanto quanto o do doutor. Não podia ser assim. O voto tem que ter peso e ser ponderado. Um empresário que trabalha há 30 anos recolhendo impostos, o peso do voto dele tem que ser maior. Um cara que se formou, que fez o segundo grau, está na faculdade, o peso do voto dele tem que ser maior. Porque ele tem mais compreensão. Como é que eu vou dar o direito de voto para o estúpido escutando outro estúpido falar? Aí vai dar no que deu. Eu, naquela altura do campeonato, eu pensava que iam dar direito de voto para o gado também. O Ronaldo Caiado ser presidente. Né? Daqui a pouco vou dar título de eleitor para o gado, que tem bastante e é fácil de manipular. Ele põe a pata lá e acabou. Mas, com a greve de 79, os partidos de esquerda inventaram a fome. Por quê? Porque o cara de barriga vazia é fácil de convencer. Você dá um prato de comida para ele. Acabou. Ele já está votando em você. Se dá meio que. Não precisa nem prometer picanha, não. Promete 100 gramas de carne moída para ele fazer um macarrãozinho no fim de semana. Ele já ganhou o voto do cara. O empresariado nacional, quebrado, fez o quê? Com os 16 milhões ou 25 milhões de desempregados que foram para a rua na greve de 79, uma parte, que era empresário, não tinha o que fazer, usou a capacidade empresarial dele para organizar o crime. Não podia trabalhar na sociedade de forma regular. Alguns foram vender CD importado, tênis importado. Então, o microempresário, ele não quer emprego, ele quer trabalhar. Então ele vai fazer outra coisa. Mas uma parte que não tinha padrão, o que aconteceu? Virou marginal, ladrão, noia. Os meninos agora, você não pode dar emprego, porque o socialismo não permite que você dê emprego para menor de idade, e não costuma trabalhar. Quando chega aos 18 anos, tudo que ele sabe fazer é fumar maconha, ele vira noia. Por quê? Fica na rua, em má companhia. E esses desempregados também ficam na rua, se reunindo e fazendo besteira. Conclusão, você aumenta o efetivo da polícia para poder, e a despesa, para poder controlar essa massa de pessoas que estão desempregados e passando fome. Os exilados pela Revolução de 64, pelo ato institucional número 5 e aquela monte de coisa que aconteceu na ocasião, que eu já até esqueci, foram para o exterior e foram bem recebidos nos países ditos socialistas. Mas eles tinham um propósito. Eles eram metrópole. Eles queriam tornar o Brasil colônia. Nós vamos aceitar você aqui, você vai ter
vai dar aula nas nossas faculdades, vai comentar e tal. Mas quando você voltar ao Brasil, você vai pegar e devolver o Brasil para nós. E eles vieram, assumiram o governo, né? Vieram a contragosto da população séria do país. Eram todos políticos contrários ao crescimento. Eles só queriam lotear o Brasil e ficar com um pedaço. Conclusão. Vendemos as comunicações para os portugueses, os bancos para os espanhóis, a produção industrial para os alemães, italianos e americanos e por aí afora. E o Brasil voltou a ser colônia. Em 79, 78, aliás, quando houve um congresso em Nova York, a proposta era fazer um complô para retornar o Brasil à condição de colônia. O que eles fizeram? Vamos estrangular o Brasil pela fome. Aí levanta um engenheiro agrônomo e fala assim, peraí, meu, o Brasil você não mata de fome lá, ó, a enxurrada deixa um grãozinho de areia aqui, cai uma semente de abóbora ali, nasce e alimenta a vida inteira. O Brasil, com fome, tem terra para dar com pau lá. De fome você não mata o Brasil. Petróleo, eles plantam. Combustível eles plantam. Plantam a cana e hoje, por causa da política internacional do petróleo, o Brasil produz 90% dos carros a álcool. Você lembra disso? Pois é. Eles voltaram e venderam o Brasil de volta para as metrópoles. Hoje quem comanda os bancos é um país, quem comanda a produção é outro, e por aí afora. O Brasil não tem mais nada. Os empresários brasileiros foram quebrados. Agora, para trabalhar numa empresa grande, você tinha que galgar um certo respeito entre os trabalhadores. A pirâmide de crescimento social, você começa sendo balconista no barzinho da esquina, depois vai trabalhar no escritório de contabilidade, depois vai trabalhar no escritório de uma firma grande, depois você adquire uma gerência e assim vai crescendo. Sem as empresas, para você entrar no mercado de trabalho, virou uma multidão de desempregados. Um lote, milhões de brasileiros. Começamos com 25, mas chegamos a 40 rapidamente, 40 milhões de desempregados rapidamente. Com a fome, bastou o PT prometer um prato de comida e ganhou o primeiro mandato. A qualificação para ser presidente da República tem que acabar. Tem que ter norma para ser candidato para presidente. Todos os países do mundo têm. O Brasil é que, se você pode votar, você pode ser votado. Que conversa que é essa? Analfabeto, portanto, não tem como se instruir para governar. Bêbado, ladrão e mentiroso. A qualificação do nosso presidente de 2002. Ganhou as eleições, governou o país 3 mandatos e meio, quase 4 mandatos. O que aconteceu? Apoiou todos os socialistas do mundo, bancou os prejuízos desses países, tudo em benefício da política socialista internacional. Mas quem foi que pagou essa conta? Nós, os brasileiros, os tontos aqui, patrocinando metrô em Caracas e Porto, não sei aonde, em Cuba e por aí afora. Bilhões de dólares. Não percebem os brasileiros que todo lugar onde o socialismo e o comunismo imperou, ele assumiu o poder, controlou o judiciário, dissolveu o Congresso e assumiu a ditadura. É o que vai acontecer no Brasil, se nós deixarmos. Na totalidade do que nós temos no Brasil de resultado, nós passamos 16 anos, quase 16 anos, sendo saqueados no erário público, num total de 1 trilhão e 280 bilhões, não é milhões não, e não é bilhão, não, é 1 trilhão e 280 bilhões de dólares.
de dólares, não é de real, não. Agora veja bem, você conhece o efeito multiplicador do investimento? Pergunta para o Guedes o que é e pergunta para ele se existe a contrapartida. Quando você faz um investimento de 1 trilhão numa economia, a tendência é transformar em 10 por causa do mercado. O cara consome uma parte, reinveste outra parte, vai, atende a 10. Isso aí ele vai te explicar com detalhes. Mas toda ação tem uma reação. Quando você tira 1 trilhão, é como se tivesse tirado 10 trilhões também. Porque o efeito é reverso. O desmonte, o sucateamento da indústria nacional, através da greve, quando o país parou de gerar emprego, quebramos com a política de salários do Lula, nós quebramos a Cobrasma, a Engesa, a Verome, quebramos, tem até montadora de veículos que abandonou o Brasil, porque não tem jeito de bancar essa política de salários idiota que o sindicato quer. O sindicato pedia, eu quero 30% de aumento. O governo oferecia 28%. Por causa de 2%, eles paralisavam 9 meses. E nessa paralisação, os pequenos são expurgados da economia. Mas são eles que geram, que treinam a força de trabalho. São os pequenos nas empresas pequenas, que têm o peneiramento daqueles que têm capacidade para subir e os que vai ter que ficar balconista no bar da esquina o resto da vida. Mas tem aqueles que têm cérebro, que vão progredindo, que vão crescendo. Mas, politicamente, se eu não tenho uma ascensão de acordo, o cara para ser presidente não é assim, ele foi vereador, foi deputado 2 mandatos, foi prefeito de uma cidade com mais de 500 mil habitantes, aí ele pode ser candidato a presidente. E foi senador talvez. Com isso ele adquire idade, capacidade, etc. Não. Qualquer nalfa estúpido que só faz. É um desastre econômico. Pior é que o desastre econômico que aconteceu no Brasil nesses 16 anos, aliás, 16 não, né? Desde o tempo que o Figueiredo entregou o poder, o Brasil vem descendo. Eu vou só te falar uma coisa. Poucos estadistas, poucos presidentes vão saber escolher um ministro à altura da tarefa. Poucos vão escolher os técnicos de acordo com cada pasta. A maioria, para se manter no poder, vai fazer o loteamento do país na mão de políticos ordinários. Está aí a Dilma voltando para a Petrobras e uma série de... Bom, os nossos ministros da economia não têm a menor noção do que é economia. Nunca nem passou na porta de uma faculdade de economia para ver se, por osmose, adquiria algum conhecimento econômico. O que você espera? Só vou te falar uma coisa. Se o Lula subir a rampa, o Brasil descamba. O Brasil desce para as profundezas. A rampa do Lula vai custar para os brasileiros. E tem mais. Você viu que ele controla a justiça. A ditadura começou com o Alexandre. O Alexandre é o ditador do Brasil virtual, mesmo debaixo do seu governo. Você não soube parar ele. Eu acho que você é o maior estadista que o Brasil já conheceu. E no mundo de hoje, tem poucos estadistas que possam chegar à sua altura. A sua capacidade decisória é incrível. Você governou o Brasil em 2 anos de pandemia e sobrevivemos. E os últimos 2 anos, você transformou o Brasil num país de novo. Se entregar de volta para o PT, nós vamos virar um favelão de 200 milhões de famintos. Todos dependendo do Estado. Eu vou te dar uma dica só. Apoie o empresário. O empresário é o único que trabalha no país.
O resto só consome. É o empresário que produz, que organiza, que planeja, que tem ideia, inventa e até exporta. O empresário que recolhe imposto. O resto vive dos impostos que o empresário gera. Então, valorize o empresário. Proíba a greve. Faça alguma coisa para poder ter um Brasil melhor amanhã. Se nós continuarmos do jeito que o Lula governou os últimos 16 anos, lá de 2002 a 2015, 16, nós vamos para o abismo. Lula sobe a rampa e o Brasil descamba para o abismo. Nós entregamos para você, em confiança, em 2018, um país livre e inteiro. Esperamos que você assuma as responsabilidades que Deus te deu, de guardião da justiça e guardião do nosso povo. Não deixe os analfabetos governar. A ditadura da ignorância, a ditadura dos estúpidos, vai ser um desastre para todos nós. E como ele controla a justiça, ele vai tentar de todo meio botar você na cadeia, inventando um monte de processos contra você. Inventando um monte de processos contra você, de forma que você vai curtir cadeia por ter salvo o Brasil. E eles vão ter a glória de ter enterrado o Brasil. Então não traia os brasileiros. Você está traindo a si mesmo e a 200 milhões de brasileiros. Ah não, mas metade votou no Lula. Metade que é analfabeto, não sabe o que está fazendo. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Votando num analfabeto pinguço, o que você espera? Já pensou? Ter governado? Você tem que... Nós todos, né? E sabemos ler, pelo menos, e compreender o que lemos. Tem que chamar um analfabeto, bêbado, mentiroso e ladrão. E meu presidente, eu me recuso. Pelo amor de Deus. Não entregue o Brasil na mão desse socialista predador, calamitoso, que só pensa em si. Eles querem fatiar o Brasil e cada um ficar com um pedaço. E o povo, vou dar um pratinho de comida para cada um, e o povo que se dane. É isso que eles vão. O lema do governo do PT é exatamente esse. Primeiro eu. Ele tinha que ele se incompatibilizar. Porque não tem capacidade e ele sabe. Mas o interesse dele não é governar o Brasil. É ficar rico e enterrar o Brasil cada vez mais. Ele quer liderar, através dos governantes do Cone Sul, uma União Soviética na América do Sul e América Central. E ele quer ser proclamado o próximo Lenin. Os governos socialistas do mundo não mataram 180 mil pessoas. Na Rússia, morreram 118 milhões de pessoas que eram contra a Revolução. E nós vamos continuar contra a Revolução. Sabe o que vai acontecer? Vamos ser mortos. Toda a oposição ele vai matar. Ele vai exterminar. Me diga um concorrente sério do Lula que não sofreu um atentado. Todos eles que ameaçaram as candidaturas do Lula morreram pelo caminho. Você deu sorte. Deus te preservou para esta hora. Vista as calças. Suba no palanque, porque você ainda está no comando. Você ainda comanda o Exército. Dissolva esse STF e coloque um que seja sério. Que a primeira característica de um juiz é segurar a balança da justiça. Mas como é que eu vou ser juiz do STF se eu tenho um partido político e a minha posição política é abundantemente conhecida? O próprio juiz, quando é sério, ele fala assim, olha, tem conflito de interesse, eu não posso assumir essa posição. Eles não. Eles assumem posição, porque quando o Lula estava roubando, ele sabia que ia preso. Então ele botou gente lá de confiança, olha, eu vou preso, mas o dinheiro eu vou rachar com vocês. Juízes à venda,
Sabe o que aconteceu? Tiraram ele da cadeia e compatibilizaram ele para se candidatar a presidente de novo. A primeira quadrilha dele foi presa. Ah, eu monto outra. Tem muito ladrão no Brasil. Eu monto quantas quadrilhas eu quiser. Assuma a sua responsabilidade. Ou você vai passar para a história como um frouxo que entregou o Brasil nas mãos do comunismo e do socialismo. E aí eu sinto muito por você. Seu nome vai ser arrastado na lama. Seja o herói patriota que nós esperamos que você seja. Assuma a sua responsabilidade. Segura as consequências do peito enquanto você está forte. Se você descer a rampa, você não vai ter forças para aguentar a avalanche de desumanidade, de injustiças que esses caras são capazes de fazer. Veja a Coreia do Norte, veja os Maduros da vida, veja o que acontece na União Soviética, veja os países comunistas e socialistas do mundo. Eu acho que você socorrer o pobre, tudo bem, mas se ele tiver possibilidade de trabalhar. Se eu puder dar um emprego para ele, é muito mais digno ele trabalhar pelo dinheiro dele. Por que eu tenho que pagar a comida do pobre? Eu estudei, eu trabalhei, eu consegui um patrimônio para ser roubado no fim da vida. Eu estou com 70 anos, não posso levar ninguém nas costas, não. Passe para a história como nosso herói. Um abraço. Ah, que droga, falei tudo isso.